mais um podcast FempTour com pessoas de relevância, pessoas que fazem e acontecem no turismo. Desta vez com o presidente da Improtur, Raoni Fernandes, que vem sendo muito elogiado, tem tido um trabalho muito reconhecido, inclusive por adversários políticos do governo, adversários que eu digo correntes, né? Naturais, não vou dizer unanimidade, que Nelson Rodrigues já dizia que a unanimidade não é das mais inteligentes, mas é um trabalho que ele tem conseguido unir todas as vertentes do turismo, da divulgação ao marketing integrado, um marketing inclusive diferenciado. O turismo é uma indústria muito criativa e necessita que essa promoção, essa divulgação tenha canais distintos, né? Não basta ter um bom stand na feira, você tem que ter elementos de divulgação, ações promocionais diferenciadas no mercado, porque nós estamos no Nordeste, que tem 9 estados lindos aí, e a gente tem que ser o mais bonito sempre, o mais visitado, o mais comentado e o mais divulgado. Raoni, muito obrigado, cara. Você ocupadão aí, com tantas ações fora de Natal e fora, inclusive, do Brasil, arrumou esse tempinho aqui para conversar com a gente. Te agradeço, te parabenizo e já peço a Deus que te ilumine cada vez mais aí, que o turismo do Rio Grande do Norte agradece. Obrigado, Antônio. Bom dia a todos os espectadores aí da FempTour, todos os participantes. Estendo esse bom dia também ao nosso amigo Gustavo, que provavelmente vai assistir. Que gosta bem pouquinho de você, viu? E eu gosto dele também, é recíproco. E obrigado pela referência. Acho que é um trabalho, diria, muito coletivo, né? Não tá, às vezes a gente acaba pessoalizando no gestor, mas eu diria que é um trabalho muito coletivo, não só do time da Improtur, mas intersetorial no governo. Nós podemos falar um pouco mais disso mais na frente, mas também o trade. Eu acho que nós estávamos conversando ali nos bastidores e eu acho que um ingrediente importante para esses resultados tem sido o apoio, né? A gente ter tido a crença, a confiança e o trade ter abraçado as nossas ideias. Às vezes elas não são fáceis de abraçar, mas o trade tem apoiado sempre, e por isso eu acredito que tem dado tão certo. E esse trabalho começa justamente nessas ações internas, né? Nessa mobilização, nessa vinda, entre aspas, das ações que serão realizadas, e você está com, além das suas atribuições, que são muitas como presidente da Improtur, você está acumulando a diretoria de marketing, né? E a diretoria de marketing é muito bem conduzida pela Nayara, uma profissional, Nayara Santana, uma profissional de extrema qualidade, que a iniciativa privada levou. Ela hoje exerce um cargo importante na Azul, quer dizer, é o Rio Grande do Norte fazendo talentos, promovendo talentos e gerando talentos até para companhias aéreas, até para empresas de grande porte, como é o caso da Azul. E a tua Pois não, Raoni. Desculpa interromper. Nayara, ela me ensinou boa parte do que eu sei sobre promoção turística, sobre a gestão pública na promoção turística. Ela acumulou 10 anos, né, de Improtur. Então, eu diria que, pelo menos desde... Eu não posso falar antes de eu ter chegado, mas desde que eu cheguei, todas as digitais dos nossos resultados em marketing, em promoção, todo o trabalho tem digitais dela. Então, ela nos desfalca em ir para a Azul. A gente fica feliz por ela ter ido para um lugar bacana, né? Ter ascendido profissionalmente, eu diria assim. Mas é verdade que faz falta. E como você disse, eu estou acumulando o cargo dela, então não é fácil, né? Eu imagino. E a Improtur tem um quadro muito bom, né, de funcionários. Quando se fala em promoções, em feiras, tem a Ana Rita, que é muito experiente, né, cara? Conduz um processo muito bom. Mas, enfim... Eu fui estagiário de Ana Rita, você sabia? Você foi de Gustavo, de Cláudio Porpino, atrás, de Gustavo, eu lembro você. Mas eu era estagiário dela. A gestão era de Cláudio, depois foi Gustavo, mas eu era o estagiário de Ana Rita. Então ela me ensinou muito também. Eu lembro muito. É um patrimônio do turismo do Rio Grande do Norte, é Ana Rita. Que coisa boa. Que bacana. Aí você foi morar na Espanha, morou um tempo lá e voltou, e agora está fazendo esse verdadeiro
festival de promoções, que eu diria, quer dizer, isso sou eu que estou dizendo e as pessoas também estão comentando, como foi o caso recente do podcast do deputado Luiz Eduardo, que, como eu te falei, ele elogiou muito o trabalho que tem sido feito pela Improtur. Mas vamos lá, quanta coisa, eu não sei por onde começar. Vamos começar aqui sobre essa relação com a Rede Globo, né? Que é sempre muito comentada, o retorno é um retorno de marketing imensurável e o governo conseguiu, através da Improtur e através da sua presença na negociação, fazer render um investimento que gerou não só os 3 programas do Mignon, foram 3, né? 5. 5 programas do 5 Mignon. sábados. Eu já estou subtraindo 2. Olha, acho que é porque eu só vi 3, aí estou esquecendo dos outros 2, desculpe. Os 5 episódios semanais. E mais, Ana Maria Braga, lá no estúdio, Patrícia Poeta, que ainda vem para fazer aqui. E a novela, cujo lançamento aqui em Natal foi essa semana. A novela que vai mostrar Macharanguape, que quando esteve aqui o deputado estava muito feliz de Macharanguape fazer parte da novela das 6 da Globo. Quer dizer, como se deu isso tudo? Eu acho que foi a maior ação de marketing na Rede Globo, claro, né? Já feita pelo Rio Grande do Norte. Como surgiu essa ideia? Foi difícil negociar? Quem escolheu esses produtos? Quem deu essa diferenciação para a gente ir de uma novela a um canal, ou melhor, desde um programa matinal, passando pela novela das 6 e por 5 programas no sábado à tarde? Bom, tudo começou quando eu fui provocado pela governadora, assim que eu assumi. Uma provocação lúdica, vamos dizer assim. Ela disse: por que faz tanto tempo que não se grava uma novela aqui, né? A última tinha sido Flor do Caribe, 13 anos atrás. E aí eu peguei para mim essa provocação e fui começar a tentar entender como é que se captava uma novela. Bom, nós tivemos acesso a esse processo de captação. Essa novela ia ser gravada em um outro lugar e, através da nossa intervenção de apoio logístico operacional, nós fizemos um investimento de transporte aéreo, de hospedagem, de transporte terrestre, alimentação, toda a logística, segurança, enfim, tudo isso foi patrocinado pelo governo do estado. Mas, a partir do conhecimento, a novela abriu portas para a gente conversar sobre uma estratégia que na comunicação é muito forte, nós chamamos de CROIS, que é quando a gente tem vários programas, na verdade várias audiências, vários idiomas, que eu costumo dizer, mas várias linguagens diferentes, falando da mesma coisa, para no fim você entregar uma mensagem poderosa, né? Você vai ter, como você mesmo mencionou, o Caldeirão com Mignon, que tem um público e tem uma forma mais voltada para o entretenimento, né? Uma forma de abordar os temas, né? Uma linguagem. Você tem a Ana Maria Braga, que tem outro público totalmente diferente, que vai abordar também numa outra linguagem, né? Inclusive a Ana Maria Braga, um destaque, porque ela veio para gravar, a equipe dela, né, ela não viaja mais, a equipe dela veio para gravar um programa e gravaram 7 programas. Então, eu brinco que a gente captou um programa, mas o Rio Grande do Norte é tão bom que fez a parte dele e os fez ficar aqui para gravar 7 programas. E a Patrícia vai vir, já é um público totalmente diferente, um formato diferente, vai ser ao vivo, inclusive. Vai ser um programa inteiro gravado aqui. E o Encontro é um programa de um pico de audiência incrível, né? É muito bom, uma audiência muito qualificada, inclusive, né? E a novela. Então, o meu relacionamento é com o Fábio, ele inclusive teve aqui no lançamento da novela, que é o Fábio Assunção, que ele é responsável por parcerias na Globo. E a gente conversou sobre isso, ele disse: Raoni, eu vou te apresentar então alguns programas aqui que eu penso que funcionaria para você. E aí, esses programas, o Caldeirão, por exemplo, o Caldeirão estava nas vias de ir para um outro lugar também, né? E eu corri internamente no governo para articular intersetorialmente, inclusive porque eu não tinha orçamento na Improtur. E aí tem uma responsabilidade e
uma habilidade fantástica do Cadu Xavier, que foi ele quem descentralizou o orçamento para que a gente fizesse toda essa captação. Naquele momento, num núcleo um pouco mais fechado ali com Daniel, que é o secretário de comunicação. E, inclusive, quando eu estava conversando com o Cadu, o Daniel disse: Cadu, não faça conta, não, porque 1 minuto na Globo é $500 mil. Raoni tá articulando aí quase 1.000 minutos e nós não vamos investir. Na época, quando ele me autorizou o orçamento, nós iríamos investir quase 7 milhões. Mas para os cofres do Rio Grande do Norte foi menos de 4 milhões. Porque através de parcerias, de bilhete aéreo, com companhia aérea, né, eu fui fazendo articulações e dos cofres diretos foi menos de 4 milhões. Então foi muito otimizado. Se você fizer a conta aí de padeiro, você vai... Eu sei que você está fazendo aí na cabeça já a conta, Antônio. Nós estaremos falando aí de $500 milhão de investimento para ter o Rio Grande do Norte em 1.000 minutos na Globo em menos de 4 meses. Então, a estratégia era essa, né, voltada para isso. A novela foi a lança, foi a ponta da lança, e acabou a gente encontrando esses outros programas que faziam sentido para o Rio Grande do Norte. Agora também tudo tem a ver com oportunidade. Por exemplo, a Ana Maria Braga, ela, um tempo atrás, passou umas imagens de Pipa no programa e ela disse: que saudade de Pipa, algo assim. E eu peguei isso e comecei a me articular com quem eu conhecia do cenário nacional. Como é que eu faço para trazer Ana Maria Braga aqui? E aí, quando eu conheci o Fábio, eu mencionei com ele. Ele disse: não, vamos conversar com ela. E aí ela estava justamente querendo retomar as viagens do programa, né? O Rio Grande do Norte foi o primeiro. Eles vão rodar o Brasil inteiro, mas o Rio Grande do Norte foi o primeiro. Então, são oportunidades que acontecem ali que a gente precisa estar atento para capturar. A verdade é que, como mencionei, em menos de 4 meses, o Rio Grande do Norte tem 1.000 minutos na Rede Globo, que é a maior audiência, a maior autoridade, né? É quem mais forma opinião no Brasil, e as buscas pelo nosso destino a partir disso serão muito maiores. E a novela, desde segunda-feira até outubro, o Rio Grande do Norte terá todos os dias, com suas paisagens, com suas belezas. Você mencionou Maxaranguape, mas a novela gravou em Dunas do Rosado, gravou em Mossoró, gravou em Baraúna, nas cavernas, gravou em Pipa, gravou na Barreira do Inferno. Então, percorreu por todo o estado. E tem uma coisa, Antônio, que para além do turismo, para além da promoção do turismo, na verdade eu tenho que parar de separar essas coisas, que elas estão juntas, elas estão interligadas. A espinha dorsal de todos os grandes destinos do mundo é o sentimento de pertencimento, né? Esse sentimento de pertencimento de um povo, que é quando ele defende suas raízes, quando ele... o nosso povo se vê na telinha, é de se orgulhar, né? Você aumenta esse sentimento de pertencimento, essa régua, ela sobe. Eu diria que o Rio de Janeiro, por exemplo, ele está toda hora nas telas, né? Todos os filmes, em todos os... Mas o que é que Pernambuco, por exemplo, está fazendo agora com o Agente Secreto? Que bateu bumbo com o Agente Secreto, porque foi gravado lá, porque o diretor é pernambucano. Então o audiovisual também está numa cena... com o perdão do trocadilho, está numa cena fantástica. E a gente aprender a explorar isso para o turismo. No ano passado, a Embratur lançou com a Netflix, acho que foi na Fitur, não, na WTM Londres, a Embratur lançou uma parceria com a Netflix voltado para a Amazônia. A Embratur percebeu que o audiovisual é importante para os produtos turísticos. E nós temos que aproveitar o que nós podemos. A Alice Carvalho, a Tânia Marques agora, todo esse pessoal também está levando um pouco do Rio Grande do Norte para cada cena dessa, e isso também ajuda a enriquecer esse sentimento de pertencimento. Agora nós vamos ver não só as imagens, as paisagens, que nós vamos nos orgulhar em ver, mas nós vamos ver o sotaque, né? Eu até comentei que o César Ferrari e a Quitéria Kelly, que são os atores que estão nessa novela, que estão no elenco dessa novela, eles brincaram que eles viraram consultores dos demais atores, porque eles querem pegar o sotaque potiguar e tal, e eles que estão, né? Então nós vamos ver o sotaque potiguar na tela daqui a pouco. Então, para além da exposição, que ela é grande, tem um trabalho para dentro. O turismo também é de fora para dentro. Ele é muito dentro para fora, mas ele também
é de fora para dentro. Então, estar bem preparado dentro é importante, é a espinha dorsal para o crescimento a longo prazo, sustentável. Então quer dizer que, Raoni, os resultados são até outubro, que é quando a novela encerra, mas os resultados vão ficar por muito tempo. Exato. O que nós estamos fazendo agora vai ficar por muito tempo. Fica plantado, inclusive, na raiz das pessoas, né? Então, acho que é um legado a se deixar. A Improtur está de parabéns em ter conseguido captar isso junto com o governo do estado, inclusive na articulação intersetorial. Nós envolvemos 8 secretarias. Secretaria de Educação, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Segurança, a Setur, a Saúde, o Esporte, porque é algo grandioso. Então, merecia o governo se envolver. A SESED, a SEDEC, a Cefaz, né, com o Cadu. Então, a comunicação, né, com o Daniel. Então, todo mundo se envolveu nesse projeto, porque é um projeto, de fato, grandioso. Sem dúvida. Raoni, e eu tenho também escutado, e algumas eu até participo e observo, o nível dos estandes do Rio Grande do Norte tem melhorado um pouquinho. Porque às vezes a verba é curta, não que não fosse antigamente, há 4, 5 anos atrás, 10 anos atrás, o Rio Grande do Norte sempre procurou estar presente nas principais feiras, mas às vezes não dava para ousar muito, colocar muita beleza, colocar espaço e tal. E ultimamente o Rio Grande do Norte não só tem participado de todas as feiras importantes no exterior, que tem mercado para cá, como participa pontualmente de roadshows, de eventos, está sempre presente em eventos que promovam e vendam destinos. E presente de uma forma com a roupinha mais bonitinha, mais encorpado, né? Isso fez parte também de um plano estratégico de melhorar a imagem do Rio Grande do Norte, não com tão mais investimento, mas procurar ser um pouco mais cuidadoso de ir mais bonitinho. Com certeza. A postura hoje do Rio Grande do Norte no mercado, ela é de um posicionamento estratégico e pré-definido, né? Com identidade, você percebe que todos os stands eles falam a mesma língua, né? Eles têm a mesma paleta, eles têm a mesma intenção. Nós hoje posicionamos o Rio Grande do Norte como um destino sustentável, verde, porque né? Porque tem 100% da sua energia limpa e renovável, porque tem 12 unidades de conservação ambiental, porque tem produtos com selo de Green Destination, enfim, uma série de big numbers aqui que a gente pode citar, que nos capacita, nos credencia a vender o Rio Grande do Norte como verde sustentável. É possível também vender o Rio Grande do Norte como acolhedor. E o acolhedor, Antônio, é para além do povo acolhedor, do povo... desse acolhimento que o Nordeste todo tem. Eu não digo que o Rio Grande do Norte é mais acolhedor do que a Paraíba. O nordestino acolhe por natureza, né? Mas um acolhedor porque tem uma boa segurança pública, porque é um destino seguro. Hoje, porque tem boas estradas. Acolhedor do ponto de vista de infraestrutura. Nós precisamos tratar disso, né? Precisa entender que não é mais só a gente ser bons anfitriões. Não é só o ser Precisa humano, ter uma boa vai infraestrutura. Um pouco além, né? E hoje o Rio Grande do Norte tem. Então, tudo isso a gente tem tentado mostrar nas nossas exposições, né? No nosso espaço de exposição. Então, um stand precisa ser acolhedor. Não acolhedor do Antônio estar lá e estar com um sorriso no rosto, isso é importante também, mas acolhedor de infraestrutura, precisa ter um bom stand, né? Não necessariamente a gente vai estar em todas as feiras, Antônio. Eu tenho o papel principal... Até porque o calendário é muito vasto, né? Não dá, acho que nenhum destino nacional consegue ir a 80% das feiras. Até os que têm dinheiro para ir em todas, não vai em todas. E nós não temos recurso para ir em todas. E não há logística, né? Porque às vezes elas são simultâneas, né? Não se eu quiser continuar fazendo ações como eu fiz com a Globo, por exemplo. Não se eu quiser continuar captando o voo como o da JetSmart, que precisou de investimento real no mercado internacional. Então, para isso, precisa de inteligência de mercado. A Improtur, ela não pode abrir mão de liderar esse processo de inteligência de mercado. E é uma responsabilidade enorme. Por quê? Porque se o trade confiar que é na Improtur que mora a inteligência das praças, do nosso público... Você é jornalista também, você é jornalista, e eu brinco que alguns jornalistas me perguntam qual é o perfil do turista do Rio Grande do Norte.
E aí eu respondo, você tem um tempinho? É quanto tempo de entrevista? Porque eu não vou conseguir te dizer, nós não temos um perfil, nós temos um perfil em cada praça, né? O perfil do Paulo, pra você ter ideia, em São Paulo tem 2. O paulista se comporta de um jeito e o paulistano se comporta de outro. O perfil não é do turista que vem para o Rio Grande do Norte, é o perfil dos turistas em geral. Você hoje, se eu abrir mão de segmentar a inteligência, eu vou falar com o mesmo idioma para públicos de idiomas diferentes. Eu estou usando essa metáfora de idioma para ficar mais clara. Eu não posso falar com o sudeste do Brasil da mesma forma que eu falo com o norte do Brasil. Então, eu tenho que cada vez mais lidar com dados, lidar com inteligência. E por que a responsabilidade? Porque tu é um empresário, tu é um dono de hotel, as margens no turismo já não são tão grandes, e aí eu confio na Improtur que eu devo fazer o meu trabalho de promoção no interior de São Paulo. Então eu vou para lá. O Rio Grande do Norte botou um stand lá, eu vou também. Vou fazer o meu investimento lá, vou fazer tráfego pago, vou levar meu material, vou investir aqui para o meu gerente comercial ir, com mais alguém e tal. E aí, de repente, na verdade, não tinha oportunidade lá. O governo do Rio Grande do Norte mentiu para mim, entre aspas, né? Ou então errou a sua estratégia. Então é uma responsabilidade muito grande. Então eu para dentro da Improtur, eu digo, nós não vamos para todas as feiras. Porque senão a gente está sinalizando para o mercado que tudo tem o mesmo grau de importância. Quais são as feiras que estão que têm a capacidade do nosso empresariado negociar melhor? Quais são as que atuam numa praça onde nós temos boa conectividade, onde tem um público que quer o nosso produto, né? Então, tudo isso a gente montou num planejamento, né? Nós gastamos muita energia em 2025 para montar um planejamento para 2026 e estamos entregando para o mercado. Então, hoje, nós temos a segurança, a confiança de estar tomando decisões com base em dados. E aí, transparecendo isso para o trade. Para que o trade passe a escolher que feira vai, que roadshow vai, que evento vai, com alguns porquês, né? Com alguns porquês. Porque, na maioria das vezes, ele não tem, por conta própria, a estrutura necessária para medir de forma inteligente, né, de forma de dados, né, de entender dados, que praça ir, que praça atuar, de que forma atuar, com qual linguagem atuar, com qual veículo se comunicar. Então, essa é uma das maiores responsabilidades da Improtur hoje. Aí você consulta hoteleiros e agentes de viagem que trabalham com receptivo, que eles têm o termômetro disso, né? Eles têm um maior indicativo, eles podem ser um grande apoio dentro da iniciativa e eles indicam, sugerem, se sentem o pertencimento está chegando a eles também, de fazer a ação não é do governo, a ação é do Rio Grande do Norte. Né? E eles têm que passar, têm que sentir isso e terem direito a opinar. É mais ou menos isso? Sim. Que são as duas pontas, são os hoteleiros e os agentes de receptivo, né? Eles que têm esse... os gerentes comerciais, os receptivos são quem mais participam, de fato. Nós temos uma comissão de marketing hoje, que é a comissão de marketing do Conector, que é onde é o fórum ao qual hoje... consultivo, onde a Improtur se reporta, né? E a gente traz esses estudos e essas sugestões da Improtur de onde atuar, mas às vezes o dado ele conta uma história, mas o feedback, o feeling de quem está lá também conta uma história. Então é preciso absorver, né? É preciso minimamente filtrar para também a gente não ir só no número, né? Mas é verdade também que eles próprios, a partir dessa chuva de informações que eu estou dando, eles estão agora com um filtro mais no olhar. Como é que eu meço se esse evento que eu fui, ele teve sucesso ou não? Agora a Improtur me passou uma série de KPIs, fazem sentido esses KPIs aqui. Eu gerei negócio, né? Na região eu consigo, pós-feira, criar um relacionamento com algumas operadoras que eu não tinha. Eu vim para essa feira e reuni com os mesmos agentes de viagem que eu reuni na outra feira? Ou meu KPI é quantos cartõezinhos eu entrego, ou quantos brindes eu distribuí. Então isso ajuda também a eles próprios ter um novo filtro sobre o que foi sucesso ou não de uma feira. Eu faço uma brincadeira, com todo o respeito, que a minha equipe é excelente. Mas se coloca no meu papel. Eu estou lá,
Daqui a pouco, aí foi a Ana Rita e Molga para o mesmo evento. Aí a Ana Rita entra na minha sala e eu, e aí, Ana Rita, como é que foi o evento e tal? Ela, ó, sucesso, foi sensacional. Eu falei mesmo, foi. Aí ela sai, daqui a pouco entra a Molga, e aí o evento? Ela, sem futuro, viu, Raoni? Uma tava com um olhar, a outra tava com outro olhar. Então, se eu consigo medir agora através de KPIs, Sim. se ela... Ana Rita, por que foi um sucesso? Aí ela vai dizer, por isso, por isso, por isso, por isso. Molga, por que foi um fracasso? Por isso, por isso, por isso, por isso. Eu consigo agora, com mais capacidade de gestão, tomar uma decisão. Aí sim, se aquele evento merece que a gente continue fazendo investimentos no próximo ano ou não. Ou se a gente reduz, ou se a gente aumenta, enfim. Para não ser... Aqui eu só posso ser raso, não tenho como aprofundar muito. Mas basicamente, se a gente continua ou não fazendo uma atuação naquele evento. É mais interessante em tal evento eu ter um stand ou fazer uma ativação? Quem vai te dizer isso? Você só faz isso se você tiver um mínimo embasamento, né? Um mínimo de informação para você tomar uma decisão. Às vezes ter subsídio, e quem tem esse subsídio é quem está habituado a participar, né? Quer dizer, ouvir os agentes de viagem também que opera o receptivo e os hoteleiros que esse é o KNAI deles principal. E o trader é quem mais vai me ajudar nisso. Porque melhor do que tá ajudando, Ana Rita, né? ou Molga me dizerem se a feira foi boa ou não, é o empresário dizer se ele fez negócio ou não. Exatamente. Tu é empresário, tu vai ficar indo para um lugar que tu não faz negócio? Então tu é o primeiro termômetro que eu tenho. Exato. Se tu quer ir é porque tu fez negócio no ano passado. Então peraí, opa. Então o desejo de trade de ir é porque tem alguma coisa... Se tem fumaça, tem fogo, né? Porque empresário não fica botando dinheiro à toa, né? Vou ficar gastando aqui para ir para um lugar, se eu não fiz negócio, alguma coisa tem... Né? Então, ouvir o trade nesse sentido é muito importante para tomar decisões. E o trade em geral, Raoni, que sempre, assim, reclamou mais do que elogiou durante esse tempo todo, sempre é o que o governo deveria fazer e não fez, e às vezes não vê o que fez e que foi bem feito. E hoje eles estão assim mais conscientes, mais maduros e vendo os trabalhos se sucederem, né? Esse trade, eles comentam com você que esse momento está bom, que esse tipo de ações que o Rio Grande do Norte tem feito nesses últimos anos tem gerado resultado. Essa mesma Molga, essa mesma Ana Rita que você consulta quando volta de uma feira, você consulta o hoteleiro e consulta o pessoal que está no entorno do receptivo e você tem feedbacks assim positivos, né, de que o caminho é esse. Finalmente a promoção do Rio Grande do Norte encontrou um rumo e está fazendo um estudo, porque nada vem do acaso, do achômetro, né? Tem um embasamento. A gente tem o que tem o Rio Grande do Norte hoje é um embasamento. Tem dados para saber escolher onde vai se mostrar e como vai se mostrar. Aí você tem esse feedback dos empresários? Porque eu tenho, antes de me falar, porque sempre começa, tu mais não viu, rapaz, sempre tenho que falar. E ao contrário, não é nenhum, não estou querendo lhe elogiar, nem tal, estou querendo contar fatos, né? Que muitos comentam que os caminhos têm sido bem percorridos. Eles comentam com você isso também? Sim, a gente tem tido feedbacks positivos, eles motivam, né? Eu acho que não se trata de elogiar ou criticar, né? Acho que o feedback, ele precisa ser honesto, porque já pensou se a gente estivesse tomando decisões equivocadas e o trade batendo palma, a gente vai continuar tomando decisão equivocada para o resto da vida? Então, eu acho que quando perceber que o caminho não era esse, tem que dizer. É claro que a gente filtra, né? Até porque nós não temos a verdade hoje. E o próprio dado, ele não traz uma verdade absoluta, né? O dado, ele conta uma história e a gente precisa interpretar aquela história, né? Então, a gente está tentando tomar as melhores decisões possíveis com base nos dados que nós temos. Mas, às vezes, pode ser que a gente tome uma decisão que o trade não goste ou que não era aquilo que deveria ter sido feito. Enfim, isso pode acontecer. Ângulo, eu acho que né? eu acho que tem que ter maturidade para entender que o feedback é o feedback da comunidade, né?
A comunidade do turismo, ela é composta pelo empresário, pelo gerente comercial, pelo pousadeiro, pelo recepcionista, pelo bugueiro, e a gente tem que ouvir todo mundo. Eu vou te dar um exemplo, Antônio. Nós estamos indo bem, né? Assim, razoavelmente bem nos números, né? Tivemos uma excelente alta temporada. O Rio Grande do Norte foi o que mais cresceu o turismo internacional. O segundo que mais cresceu no Brasil, o turismo internacional, em 2025. Na previsão de 2026 é o maior crescimento. 90%. Na verdade, é 73% o crescimento internacional para 2026, com base no estudo que foi apresentado ao Panrotas, né? O Panrotas publicou. No mercado nacional, nós também estamos prevendo o maior crescimento também, com base no mesmo estudo feito pela Forward Keys e Amadeus, que o Panrotas publicou. Que foi lançado lá no Fórum Panrotas. No Fórum Panrotas, está na revista, exato. Está na revista do Fórum Panrotas. Então tem um momento bom acontecendo, né? Então a hotelaria está bem, os bugueiros estão... Eles me apresentaram os números da quantidade, comparando a quantidade de passeios esse ano com os dos anos anteriores, estão extremamente satisfeitos. Mas é verdade também que o AIB não está bem. A rede de alimentos fora de casa, né, da alimentação fora do lar, ela não está bem. Os grandes restaurantes estão indo bem, né? O Tábua de Carne está lotado, o Camarão está lotado. Os de sempre, os mas tradicionais, né? Os tradicionais, os maiores, o que eu costumo dizer, mas os médios e menores, você conversar com o Tiago da Brasel, eles não estão satisfeitos. Precisa ter um olhar para isso também. O que é que está acontecendo, né? Por que estão consumindo sódio? Precisa ajudar nisso, né? Precisa entender isso. É claro que aí depende também da população local. O hotel e o receptivo é exclusivamente do turista, do visitante, né? Já o setor de restaurantes aí é mixado. Ele está influenciado não só no turismo, né? Aliás, eu diria que essa influência é menor do turismo. A influência do novo posicionamento, um novo comportamento, né, do consumidor, tem a ver com... Até as canetinhas estão contribuindo com isso, né, as canetinhas emagrecedoras. O novo perfil da juventude, né, de dedicar mais energia aos esportes, à qualidade de vida do que ao bar, do que a vida noturna. Curta, tudo isso influencia. A cerveja que passa a ser zero... Tudo isso influencia, né? Saúde. Olha só, mais um termômetro aqui. Quem teve aqui que deu o prazer da presença, que foi um podcast muito enriquecedor, Roberto Lira, do alto dos seus 83 anos, ainda trabalhando, o criador do passeio de bug nas dunas, que começou com o Gurgel, contou a história toda aqui, e continua trabalhando. E ele disse... Eu falei, você trabalha todo dia? 83 anos. Eu falei, rapaz, não dá uma descansadinha, né? Ele falou, não, rapaz, tem passeio todo dia, eu vou. Tá tendo passeio todo dia, não posso perder essa oportunidade, vai que daqui a pouco escasseia. Então, quer dizer, ele é mais um componente para você saber que... e olha que tem muito bugueiro, são 500 bugueiros, ele disse o número aqui, eu esqueci. São 800 credenciados. 800 credenciados que talvez 500... no rodízio que faz, eu não sei. Mas os passeios estão saindo. Ele está fazendo passeio diariamente. Coisa que antigamente o bugueiro, às vezes, não ia, mas não saía, né? Não fazia o passeio. Então, quer dizer, você veja que pega os mais variados segmentos, né? Eles são os termômetros de que o momento atual o turista está presente. E me diga uma coisa, vamos lá, até o final do ano, que outras ações diferenciadas você está prevendo? O que o Rio Grande do Norte, aonde vai se mostrar? Tem algumas coisas aí novas que você talvez nem queira deixar ela guardadinha ali, que está dependendo ainda de algum último acerto, mas a gente tem novidades de marketing boas até o fim do ano? Então, temos. Eu brinco com isso porque... quando eu levei Dorival Dantas para WTM o ano retrasado, eu criei uma régua, né? No outro ano, todo mundo... Você vai levar quem, Raoni, agora? Vai ser Raí? Vai ser Xande? Porque a régua colocou... E não é algo que você faz sempre, né? Era uma oportunidade, o Dorival estava à disposição e fez um sucesso, foi lindo. E dificilmente eu vou ter novamente um grande artista numa feira como a WTM. Então, mas... pequeno grande artista. O pequeno grande artista. Você jogou a régua lá para cima.
A história da Globo é a mesma coisa, né? E agora? Né? Vamos fazer o quê? O que é que tem de novo aí com a Globo? Né? Um pacote como esse. É claro que ele não é algo que você consegue fazer todos os anos. Mas nós estamos buscando, inclusive de forma mais estratégica e mais sustentável, manter esse volume de informação de Rio Grande do Norte, no mercado nacional principalmente, nessas plataformas de massa, quentes. Né? A ideia é essa, deixar sempre quente o Rio Grande do Norte nessas buscas, né, nacionais. E aí nós vamos, a novela, como eu disse, ela fica até outubro mostrando as paisagens do Rio Grande do Norte, e nós vamos gravar agora em maio, junho, um filme com a Globo, né? Com o Estúdios Globo. Esse filme vai ser gravado em Pipa. Bom, eu não posso dar mais que isso aqui, mas ele não vai ao ar agora. Né? Um filme é mais longo do que uma novela, é mais longo, então é um processo mais lento. Então nós vamos provavelmente ter esse filme nas telonas em 2027. Então é a ideia também de sustentabilidade desse trabalho, né? Foi um canhão, por assim dizer, um canhão de massa o que aconteceu agora nesses 4 meses, 1000 minutos, né? Mas a gente precisa de alguma forma ir retroalimentando isso. Então, ficar de olho nas oportunidades, mas algumas coisas já estão planejadas, como aqui eu disse. Nós temos, em 1 ano e meio, né? Nós captamos 3 voos internacionais, né? O quão isso é, para quem está nos assistindo e às vezes não é do turismo, né? O quão isso é relevante. É relevante que, por exemplo, a última companhia aérea internacional a voar de forma regular para o Rio Grande do Norte foi a TAP 26 anos atrás. E agora voa a JetSmart. Está indo bem o voo? Muito bem. Muito bem, Antônio. Nós temos uma pequena fragilidade no voo Natal-Buenos Aires, né? Que aí não é muito nosso business, né? O meu business é trazer o argentino para o Rio Grande do Norte. E mas o load factor volta em dias diferenciados, não é um charter, como veio todo mundo, volta todo mundo. Então, aí pode ter um que volte menos. Mas é engraçado ocupado. Porque os primeiros 15 dias de janeiro, os voos de Natal-Buenos Aires eram todos muito vazios. E depois começou a lotar. Por quê? Porque os argentinos vinham, passavam 10, 15 dias e começou essas aeronaves voltarem lotadas, né? Então nós temos um load factor médio ali em torno de 85%. E o load factor de vinda é maior, é 90 e poucos %. Né? Então, inclusive a JetSmart, eles poderiam, através do nosso acordo, cancelar maio e junho, né? Abril, maio e junho. E eles não cancelaram. E eles podiam reduzir as frequências para 3, mas reduziram só para 4 na baixa temporada. Então isso é um termômetro, é um sintoma de que está indo muito bem, né? E a Gol, com a vinda da JetSmart, criou voos sazonais. Mais voos, né? Além dos 2 que tem, que um é frequente, o outro sazonal, a Gol tem mais Os 2 são regulares. Os 2 são regulares. Um de Aeroparque e um de Ezeiza, né? Um de Ezeiza. E aí, na alta temporada, eles acrescentam mais, né? Um por semana, né? Um no sábado. Isso. Os dois tanto o Aeroparque quanto Ezeiza são uma vez por semana, exato. Certo. Mas eles têm voos programados. Tem outras operações, a Gol para julho, né? Tem. É porque de dezembro a fevereiro, dezembro a março, desculpa, aí depois volta em julho, eles aumentam a operação porque é a alta temporada, né? Mas por falar em Gol, nós vamos lançar no sábado Montevidéu. É inédito também, Natal, Montevidéu, Natal. É mais uma rota que é fruto do nosso trabalho de política tributária liderada por Cadu Xavier, devo dizer, que as companhias aéreas elas acessam alíquotas diferenciadas de ICMS a partir de uma série de contrapartidas em volume, fiscal, né? É um incentivo fiscal, em volume, etc. E a Gol, além de crescer de 15% a 20% em 2026, tem 3 voos internacionais, Aeroparque, Ezeiza e agora Montevidéu. Então, isso também é fruto dessa política, né, essa política tributária de incentivo fiscal. Então, bom, nós vamos inaugurar agora Montevidéu, temos Buenos Aires todos os dias. Em Buenos Aires nós temos 2 frequências semanais, passamos até 10, Antônio. E sabe o que é legal? Natal é o 2º aeroporto do Nordeste com mais frequência para Buenos Aires.
E o quão isso é grande, Raoni? A Argentina é o maior emissor de turistas para o Brasil, né? Não só para o Rio Grande do Norte, mas para o Brasil. Então, estar bem posicionado nesse crescimento do Brasil é muito importante nesse momento. Maravilha. E que outros mercados vocês pensam? A Argentina estabilizada? Quer dizer, nada está estabilizado, né? Tem que continuar trabalhando. Principalmente quando se trata de estabilidade, né? Exatamente. E o Uruguai com 2 Montevidéu. Que outros mercados? A Assunção já se trabalhou o mercado, mas não seria o caso, né? Acho que comercialmente falando, não seria o caso. Aí que outros mercados você vislumbraria, daria para a gente tentar, pelo menos, começar a plantar uma sementezinha? Olha, já tem um bom tempo que a gente... Companhia, novas rotas, é tudo longo prazo, tá, Antônio? Assim, a JetSmart foi um caso que, eu diria, incomum no mercado. Amor à primeira vista. Foi. Eu os conheci no Roots América do ano passado, em Bahamas. E a proposta que a JetSmart abraçou não estava na mesa da JetSmart, estava na mesa da Sky. Não sei se você lembra, saiu notícia, tudo. A gente trouxe a Sky aqui. Os diretores da Sky, os executivos da Sky vieram. A gente fez o Sky Day. Passaram 3 dias aqui conosco. Reuniu com o trade, fizeram passeios. A gente encantou. Mas eles não receberam as aeronaves que iria receber e acabou pausando as negociações, né? Deixando em stand-by. A JetSmart soube do nosso possível investimento no mercado latino-americano e disse, opa, eu tenho interesse. E, inclusive, o nosso business case, a nossa proposta era para 3 frequências semanais, mas eles, por conta própria, devo dizer, nós não investimos mais por isso, eles que decidiram por 7 frequências. A minha opinião é que eles viram que o Rio Grande do Norte tinha um potencial para captar mais e eles quiseram abraçar e não deixar que ninguém mais entrasse, né? Então, por isso, eu quero voar todo dia. Então, por isso eles definiram as 7 frequências semanais. Mas nós temos o Chile muito bem posicionado, com algumas companhias aéreas, como Latam, como a própria Sky. A própria JetSmart é chilena e tem olhado com bons olhos esse bom trabalho que nós temos feito na Argentina. Eu tenho mostrado para eles que onde a gente tem rota direta, as coisas mudam. Por exemplo, o mercado uruguaio vai mudar agora. Pra você ter ideia, é muito engraçado esse feedback. O voo não começou de Montevidéu, mas desde novembro que os números de Montevidéu aumentaram. Porque quando tem uma rota, Antônio, tudo se fala mais, noticia. Então, uma rota para Natal, o que é Natal? Aí Google, né? Lançou só em março, mas Natal, pipa, o que é isso, né? Então, tudo isso mexe no mercado, né? Então, nós temos apresentado isso também. E para o mercado europeu, eu devo dizer que eu estou com muita energia dedicada ao mercado europeu. Nós temos possibilidades de novas rotas com Portugal, nós temos possibilidade de rotas inéditas com a Espanha, de rota inédita com a Itália. Então, nós estamos ainda com algumas mesas de negociação no mercado internacional. Eu acabei de vir do Roots Américas, que esse ano foi no Rio de Janeiro. Fui a convite do aeroporto. É uma feira de aeroportos e companhias aéreas. Inclusive, eu devo destacar aqui que muito desse resultado tem a ver com o comportamento de aeroporto. Nós temos um novo aeroporto no Rio Grande do Norte. E não é só o novo... E tem participado da captação de voos. Tem participado. Eu fico brincando que eu convido eles vão comigo para a promoção e eles me convidam para uma feira como essa, que é de apenas aeroportos e companhias aéreas. Tem feito toda a diferença. Você imagina, ele está levando aqui o governo do lado. Ele vai conversar com a companhia aérea. Vou ir para o meu aeroporto. Nós temos lá o hangar, nós temos a pista, nós temos isso aqui. E o governo aqui, se você botar o voo, ele bota a promoção do voo. Entendeu? Então é outra coisa. Então, nós temos feito uma parceria que eu diria inédita, eu não posso falar pelos gestores anteriores, mas infelizmente eles não tiveram o privilégio que eu tenho de ter a Zurich como parceira, né? A Infamérica, com todo o respeito que eu devo a ela, os nossos gestores passaram perrengue com eles, a verdade é essa, né? Então, infelizmente, tem gente que é mais radical na forma de lidar com o que aconteceu com a Infamérica. Mas a minha avaliação é essa. Comportamento, inclusive cultural, da Zurich nós temos uma relação umbilical de governo e a concessionária. Então, isso tem contribuído muito para as novas rotas. Maravilha. Raoni, que papo bom, hein? E aí, muita coisa ainda sobre esse avanço do turismo do Rio Grande do Norte, sobre esse bom momento que os números indicam que o Rio Grande do Norte
está recebendo uma quantidade bem expressiva, e isso nós estamos falando um mês de março, né? Que geralmente os índices tendem a cair um pouquinho mais logo após a autoestação. Mas que coisa boa, cara. Muito obrigado. O nosso papo renderia aqui muito mais tempo. Você com certeza teria muito mais o que falar, muito mais iniciativas, muitos mais planos, né? E muitos mais resultados, né? Porque você tem mostrado ideias junto com resultados. E isso é muito bom para o turismo, e você continue nesse caminho cada vez mais, traga cada vez mais divisas para esse estado que precisa do turismo para poder resolver problemas sociais, assim, diria que básicos, e o turismo é a indústria, entre aspas, né, que mais pode contribuir para essas soluções. Suas palavras finais e meu agradecimento pelo tempo que você nos dedicou. Bom, só agradecer, dizer que eu estou sempre à disposição, desejar sucesso na FEMPTOUR, que será na nossa casa, na Casa do Turismo do Rio Grande do Norte, Centro de Convenções de Natal. Com certeza estarei lá prestigiando. Sucesso no Fórum também, né, que já completa 11 anos. 17 anos. 17 anos. Minha nossa, é o tempo que eu tenho de turismo. Então, desejar sorte, desejar sucesso. Conta conosco da Improtur, com o governo do Rio Grande do Norte. E agradecer também a parceria em seu nome de todo o trade potiguar, por ter apostado, por ter acreditado nas nossas intervenções. E devo dizer também que esses resultados são frutos da coragem de uma gestora chamada professora Fátima Bezerra, Antônio. Porque é muito privilégio meu poder promover um destino que hoje é o 4º mais seguro do Brasil, é o mais seguro do Nordeste, um destino com boas estradas, né, todos os acessos para os nossos principais produtos turísticos com estradas renovadas. E isso foi, num estado como o nosso, né, isso é fruto de muita coragem. Então não é só a promoção que nós estamos acertando. Nós temos hoje um bom produto, e esse produto é fruto de decisões e de investimentos de gestão da governadora professora Fátima Bezerra. Muito obrigado mais uma vez, Raoni. Obrigado, Ícaro. Hoje nós temos uma marca, é o nosso 20º podcast FEMPTOUR, que vem umas 20 e depois idem, que a gente sempre tenha uma vitrine do turismo do Rio Grande do Norte e numa mesa de bate-papo, de discussão de novas ideias. Muito obrigado a todos. Acho que passou do tempo.